Bom dia, bom dia. Hoje é 10 de dezembro, domingo. O tema do nosso devocional de hoje vai ser: pare de insistir naquilo que Deus lhe pediu para renunciar. E o livro que nós iremos estudar hoje vai ser Lucas 4, a partir do 1. Ele vai contar a passagem de Jesus no deserto. É uma história muito conhecida, acho, por quase todos. Ele diz o seguinte: a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali, ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Foram 40 minutos não, tá, gente? Foram 40 dias. Nesse tempo, ele não comeu nada. Então, o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que a pedra vire pão. E Jesus respondeu para o diabo: as escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. E aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isso foi me dado e eu posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será seu, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Então Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Pois as escrituras sagradas afirmaram: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Gente, uma pausa. Às vezes a gente, tem aquela figura de que o diabo é aquela figura vermelha de grandes chifres com um garfo na mão, aquela figura hollywoodiana do diabo. Gente, o diabo ele conhece mais a palavra do Senhor do que nós mesmos. E aí Jesus respondeu para ele: as escrituras sagradas afirmam: não ponham à prova o Senhor, seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, ele foi embora por algum tempo. Olha que profunda essa passagem. Quando nós vivemos em intimidade com o Espírito Santo, o deserto ele passa a não ser um lugar de murmuração, de lamúria, de desesperança, e ele toma um lugar de vitória e de aprendizado. Por isso que a gente sempre diz que o deserto ele não é lugar de morada, ele é lugar de passagem. Por quê? Quando você precisa de realizar algo, você aprende aquele algo. Vamos colocar num exemplo que vai ficar fácil para a gente entender. A gente vai para a escola quando é pequena, a gente não fica na escola para sempre, correto? A gente vai para a escola para poder, quando a gente é criança, poder aprender a socializar, a ler, a escrever. Quando a gente aprende isso, a gente vai passando por outras etapas da escola, correto? Mas a gente não precisa, hoje eu com 30 anos, eu não preciso de voltar para a escola para poder aprender a ler e a escrever, sendo que eu já passei por isso. Eu já passei por esse processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado, ele foi passageiro. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Que quando a gente tem um relacionamento, quando a gente tem uma intimidade com Deus e com o Espírito Santo, a gente passa a enxergar o deserto como algo passageiro e um lugar de aprendizado, um lugar de estar com os nossos ouvidos cada vez mais sensíveis e com o nosso coração cada vez mais sensível com o que Deus tem para nos dizer. O inimigo, ele tentou Jesus no deserto por diversas formas. Tentou ele na fome, pediu com que no momento que ele tivesse com fome, que ele então fizesse a pedra virar pão, já que ele era filho de Deus. Tentou ele, pedir nele para poder se jogar do penhasco, falando que, então já que está na palavra do seu Deus lá, do seu pai, se se jogar do penhasco, vai vir os anjos aqui para poder te salvar. Ele tentou Jesus de todas as maneiras e de todas as formas. Tentou Jesus. A parte do deserto foi um período desconfortável para Jesus, sabe? Porque era calor. Jesus ficou sem comer. Imagina ele chegar para Jesus e falar: olha, toda essa terra aqui eu vou te dar, tudo que é de poder eu vou te dar. Ele tentou Jesus até o último momento, mas Jesus ele não foi abalado.
Por que ele não foi abalado? Porque a sua vida espiritual ela estava saudável e equilibrada. E esse é o grande segredo da vitória de Jesus sobre o inimigo. A disciplina. Muitas pessoas, elas não resistem às tentações, elas não resistem à passagem pelo deserto porque elas simplesmente não investem na sua vida espiritual e elas se deixam desenvolver hábitos que não são saudáveis e hábitos que não são edificantes. Nós devemos dar prioridade ao que é importante, com atitudes, com palavras, com ações que nos levam a avançar em intimidade com Deus. Então experimente hoje mudar os seus hábitos e intensificar o seu tempo de busca a Deus, intensificar o seu tempo de relacionamento com Deus. Isso certamente o levará a experimentar o sobrenatural do Pai para sua vida. Eu já disse isso aqui até mais de uma vez em outros episódios, que a gente precisa de estar com a nossa fé muito fortalecida quando o Espírito Santo ele nos propõe as nossas passagens pelo deserto. Passagens, tá? Repito, o deserto é lugar de passagem, não é lugar de morada. Nós teremos passagens pelo deserto N vezes em nossas vidas. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, em pé aqui, respirando e vivendo, a gente vai ser proposto a ter passagens pelo deserto. Porque enquanto a gente estiver nessa nossa vida, a gente precisa de aprender, de edificar, de evoluir. A partir do momento que a gente já tiver aprendido tudo e já tiver evoluído tudo, aí já deu o nosso tempo, ok. A gente já pode ir de encontro com o Pai novamente. E aí, para que a nossa fé ela esteja fortalecida e ela seja inabalável nesses momentos que o deserto é apresentado para nós, a gente precisa estar com ela fortalecida. Como que a gente fortalece ela? Treinando ela. Da mesma forma como um atleta, ele treina os seus músculos, ele treina o seu corpo para ele poder participar de uma prova. A gente não fala muito, eu tô passando por uma provação na minha vida agora. Nossa, fulano tá passando por uma provação na vida dele agora, né? Que é essa passagem do deserto. Mesma coisa um atleta. Um atleta, quando ele precisa fazer uma prova, ele se prepara, ele prepara o seu corpo, ele treina o seu corpo, ele treina os seus músculos para ele poder se propor aquela prova. A prova, ela dura para sempre? Não. A partir do momento que ele cumpriu ali, né, o tempo, ou ele cumpriu a intensidade que ele precisava de cumprir, ele vai à prova, a prova acaba. Mas para ele poder conseguir fazer ela, ele precisou de passar por treinamento. E aí, para a gente poder entender, para a gente conseguir atravessar o deserto, passar pela prova, a gente precisa de estar com a nossa fé fortalecida, para que a gente não desista no meio da prova, para que a gente não caia em tentação no meio da prova. O que não custa nada na nossa vida, pode reparar, não nos leva a lugar nenhum. É natural que custe muito, que muito vale. E aí hoje, o que vale muito para você? Você ter uma casa melhor vale muito para você? Você ter uma saúde melhor, uma saúde de qualidade por mais tempo vale para você? Você ter mais tempo de vida, você ter uma qualidade de saúde para poder curtir com seus filhos e com seus netos vale para você? Se vale para você, vai te custar muito. Vai te custar todos os dias a sua saída da zona de conforto. Vai te custar todos os dias a sua disciplina. Mas o que você quer dizer com isso? Quero dizer que se você quer ter uma vida longa com saúde para poder conseguir curtir os seus netos, curtir os seus filhos, você vai ter que cuidar da sua saúde. E aí você vai ter que ter atitudes que às vezes é desconfortável para você. Quer ir para uma academia, quer fazer uma atividade física, quer ter uma alimentação mais controlada. Se você deseja ter uma casa melhor, um carro melhor, talvez hoje trabalhando da forma como você está trabalhando, tendo os conhecimentos que você tem hoje, você não vai conseguir alcançar isso. Você vai ter que fazer um convite a você mesmo, de sair da zona de conforto e aprender algo novo, se especializar, aprimorar as suas habilidades, ter coragem, ter fé para poder dar um passo, para poder empreender ou para poder fazer alguma outra coisa. Porque aquela casa, aquele carro que você quer muito, ele custa muito. E aí é natural que custe muito, que muito vale.
Meus queridos, veja que Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo não simplesmente para poder passar necessidade. Eu falo isso aqui todos os dias. Deus, ele é um Deus muito justo e muito inteligente. Ele não ia levar Jesus só para poder passar necessidade. Gente, vamos pensar de uma forma muito racional. Você acha que Deus, ele vai permitir que hoje você passe por dificuldade, que você passe por algum problema de saúde, que você passe por um problema financeiro, apenas para poder te deixar no desconforto? Ah, porque ele gosta de ver a raia. Ele tá lá do céu olhando e rindo pra gente, morrendo e da gente passar por necessidade, por dificuldade, por dor. Não. Ele permite que você passe por isso para poder buscar uma vida com mais profundidade. Jesus, ele nos ensina o tempo todo a não ficar acomodado. Sabe por que a gente ficar acomodado não nos fará experimentar níveis mais profundos de intimidade com o Pai. Não se contente com gotas, com migalhas. Quando você tem um oceano, sabe, um mar azul de possibilidades e de vida para você mergulhar. E aí Jesus, às vezes ele vai te colocar, vai permitir que você esteja em situações desconfortáveis, em passagens pelo deserto, exatamente para poder te fazer um convite para você se movimentar, para poder se reinventar e fazer algo novo. Para você conseguir experienciar e experimentar todas essas promessas que ele tem para sua vida. Jesus, ele prometeu para a gente que nós tivemos vida e vida em abundância. E aí, vida em abundância é ter uma casa boa, é ter um carro bom, é ter um emprego bom, é ter uma saúde de qualidade, é ter um relacionamento de qualidade com a nossa família. Só que a gente ficar dentro da nossa zona de conforto, parado, acomodado, só no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E só reclamando, porque a grama do vizinho é mais verde. Porque a casa do vizinho é melhor. Às vezes o vizinho tá cuidando mais da grama dele do que você. Às vezes ele tá trabalhando mais do que você. Porque o casamento de fulano é melhor. Às vezes fulano cuida do casamento dela e edifica o casamento dela com o marido dela. Conseguem compreender? Porque minha irmã, ela teve uma saúde melhor. Tá, às vezes ela teve uma alimentação melhor do que a sua. Às vezes ela cuidou mais da saúde mental, da saúde física. Às vezes ela cuidou mais da saúde espiritual dela do que você. Sabe? Então paramos para poder fazer essas reflexões, olhar para dentro de nós mesmos e fazer essas reflexões. Hoje, qual que é a área da sua vida que não tá legal? Marina, hoje minha área financeira não tá legal. Então vamos parar, sentar e pensar o que é que eu tô fazendo de errado. Será que é uma repetição de padrões que eu tenho carregado aí desde os meus pais e que os meus pais carregaram dos meus avós e que agora, se eu quiser quebrar isso e quebrar essa repetição, eu vou precisar de ter uma atitude diferente? Gente, sabe, já diziam os grandes filósofos, quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. E se você deseja alcançar resultados diferentes, você precisa de começar hoje a ter atitudes diferentes. Você continuar tendo as mesmas atitudes que você tem hoje, não faz sentido, sabe? Você esperar resultados diferentes. A mesma coisa de você querer muito ganhar na loteria e nunca ter jogado. Sabe? Consegue compreender o tamanho da autorresponsabilidade que nós temos pelas nossas próprias vidas e para poder realizar as coisas nas nossas vidas? Quais que têm sido as suas escolhas quando você se depara com as tentações? Faça essa reflexão hoje. Você tem escolhido murmurar, reclamar, ficar desesperançoso, falar mal de Deus, reclamar com Deus? Sabe, lembre-se, quando você estiver em conexão íntima com o Pai, as suas decisões elas serão assertivas e conduzirão a vencer um dia de cada vez em todas as áreas da sua vida. Não vai ser só na sua área profissional ou só na sua área sentimental. Gente, eu tive esse discurso durante muitos anos da minha vida. Eu falava, olha, se minha vida profissional ela estiver bem, a minha vida amorosa ela não vai estar. Eu nunca consigo estar com tudo legal na minha vida. Se eu tiver com a minha vida amorosa bem ou se eu tiver com a minha vida financeira bem, a minha vida familiar ela vai desandar. Eu, por ignorância, quando eu falo ignorância, por não ter conhecimento na palavra de Deus e não ter conhecimento da vida, eu tinha esse discurso. Depois que eu passei a estreitar o meu relacionamento com Deus, depois de levar muita pancada e porrada da vida, que eu fui aprender isso. Deus, ele tem
abundância, tem prosperidade em todas as áreas da minha vida. Não é só na minha área financeira, não é só no meu casamento, não é só na minha vida amorosa, não é só no meu trabalho, não é só na saúde da minha família, em todas ao mesmo tempo. O pai, ele está em busca de filhos ousados, que estão dispostos a renunciar àquilo que os afastam da sua presença. E aí, eu vou te fazer uma pergunta hoje e a gente vai finalizar o nosso devocional com essa pergunta hoje. Qual será a sua renúncia de hoje? O que Deus Pai hoje está te convidando a renunciar? Pense, é nos seus hábitos, é na sua falta de tempo para poder se dedicar a Deus, é na sua falta de fé, na sua falta de esperança. Aonde que é? O que Deus hoje está te convidando a renunciar? Feche seus olhos. Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia. Obrigado por nos permitir acordar. Obrigado por nos permitir respirar. Obrigado pela nossa casa, pelo nosso pão de cada dia, pela nossa saúde, pela nossa família, por todas as pessoas que nós amamos. Pai, no dia de hoje, nós te clamamos e pedimos, mostrai-nos a nós quais devem ser as nossas renúncias, quais hábitos nós devemos renunciar, quais amizades e relacionamentos que nós devemos renunciar, quais coisas materiais que não nos fazem bem que nós devemos renunciar, Pai. Dai-nos um sinal, comunica-se conosco, Pai. Dai-nos clareza sobre todas as movimentações e mudanças que nós devemos fazer em nossas vidas para alcançarmos uma vida plena de prosperidade e de abundância. Amém? Meus queridos, muito obrigado pela companhia. Já sabe, a gente se encontra amanhã novamente. Tenham todos um excelente fim de domingo. Usa esse dia de domingo hoje para poder refletir o que você quer para o seu próximo ano. A gente está chegando agora no final do ano, então é um excelente convite e uma excelente oportunidade para a gente poder fazer essas avaliações. O que não está legal na sua vida que você quer trazer de novo e que você quer fazer diferente para 2024? Sabe, tem esse diálogo, tem esse bate-papo com Deus que Ele vai te mostrar o que você deve renunciar para você alcançar e ter um ano mais próspero e abundante. Amém? Fiquem com Deus.